A Brené Brown é uma pesquisadora, a pesquisa dela, ela dedica a vida, mais de 20 anos pesquisando vulnerabilidade, constrangimento, coragem e empatia. Então, ela vem dedicando a esses temas. Então, uma vez que estamos falando de desenvolvimento humano, uma vez que estamos falando de cuidar de pessoas, de lidar com dor, de estarmos expostos em consultório a conhecer histórias difíceis, não é de se espantar que a gente precise falar de vulnerabilidade e que a gente vai encontrar esses temas de coragem, de constrangimento, de empatia a todo momento na nossa vida. E ela mergulhou na pesquisa sobre conexão em primeiro lugar. E o que ela descobriu sobre conexão em primeiro lugar é que quando você pergunta sobre uma coisa que se refere à conexão, que se refere ao amor, que se refere ao pertencimento, que se refere a essa capacidade de se sentir amado, de se sentir pertencendo, de se sentir conectado a alguém, o que passou a acontecer na pesquisa é, se eu pergunto sobre conexão, as pessoas me contam de histórias de desconexão. Se eu pergunto de pertencimento, as pessoas me contam de histórias onde elas se sentiram excluídas, onde elas se sentiram desprezadas, onde elas se sentiram humilhadas. Se eu pergunto sobre amor, elas contam as suas histórias de coração partido. E ela começou a perceber essa tendência de, quando eu pergunto daquilo que se refere à conexão, aos elementos principais, o que as pessoas trazem à tona, ou o que as pessoas estão mais conectadas, são as histórias onde aquilo faltou. E ao perceber isso na pesquisa, ela começou a perceber que existia um fator em comum em todas essas histórias, ou um sentimento em comum em todas essas histórias, quando se falava de conexão. E esse sentimento que ela identificou foi a vergonha. E ela notou que uma das coisas que a pesquisa dela mostrou que uma das coisas que impede a conexão, que impediam as pessoas de ter uma vida mais conectadas, era o medo e a vergonha que a desconexão pode provocar. Então ela descobriu que uma vez que as pessoas têm medo de sentir vergonha, porque ao tentar me conectar com o outro e eu não sou recebido, eu não sou aceito, eu não me sinto bom o suficiente, para evitar sentir isso, porque isso me causa vergonha e eu tenho tanto medo disso que eu me conecto com a desconexão. Então ela, ao descobrir esse elemento em comum, qual foi a decisão dela? Então eu vou pesquisar sobre vergonha, eu vou pesquisar sobre vulnerabilidade, eu vou encontrar qual é o algoritmo de resolução e eu vou passar a perna na vergonha e na vulnerabilidade para resolver esse problema de desconexão. E aí ela foi assim que ela mergulhou na pesquisa sobre vulnerabilidade. Muito bem, quando ela começou a pesquisa de vulnerabilidade, e começou a buscar os elementos, e foram 6 anos de entrevistas e histórias e colhendo amostras e tudo que envolve uma pesquisa, ela começou a perceber que existem 2 tipos de pessoas dentro de todas as histórias. Se ela pudesse resumir, haviam 2 grandes grupos. As pessoas que se sentiam amadas, conectadas, tinham um forte senso de pertencimento, e as pessoas que lutavam para ter isso. E aí, desses 2 grupos, ela percebeu que em ambos os grupos havia um fator que fazia a diferença. Por que que tem pessoas que se sentem assim e tem pessoas que não se sentem assim? E o que ela descobriu é que as pessoas que se sentem com um forte senso de pertencimento, com um forte senso de amor, um forte senso de ser o suficiente, elas tinham uma crença. Era a única diferença entre essas pessoas e as que estavam em busca disso e não conseguiam viver isso nas suas vidas através das histórias, através dos elementos que ela levantou na pesquisa. E essa diferença era, as pessoas que elas tinham a crença que elas mereciam amor e pertencimento. Simples assim. Então, as pessoas que se sentiam assim, que viviam essa qualidade de amor e pertencimento, elas acreditavam que mereciam. A diferença estava na crença sobre o merecimento.